Olá, muito boa tarde. De analisar páginas da Bíblia e descobrir que mensagens dirigem a quem as escuta nos dias de hoje é o que lhe propomos ao longo dos próximos minutos. Escolhemos para isso 3 textos, os que são lidos nas Eucaristias deste domingo, que serão agora comentados pelos convidados deste programa da Igreja Católica. O Padre João Lourenço, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o Padre Vítor Gonçalves, pároco no Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Onde analisaremos, de facto, o que a liturgia da palavra propõe para um domingo da Quaresma e que temática é adiantada nestes 3 textos, Padre João Lourenço. Pois, antes de mais, uma vez mais também, as saudações a todos aqueles que nos seguem, que nos acompanham nesta reflexão que fazemos à volta da Palavra de Deus com o objetivo de ajudar os cristãos, as comunidades, a compreender e a apreenderem aquilo que nos parece ser o fundamento, o sentido, os dinamismos que se podem recolher desta palavra. E mesmo qualquer pessoa que se deixe interpelar qualquer outra pessoa, naturalmente. Estes programas não estão fechados, nem passamos um password, uma chave técnica para cada um. Não, estão abertos a todos e isso creio que é muito bom. Ora, o terceiro domingo da Quaresma é dominado por uma ideia central que faz parte da liturgia batismal, que está profundamente associada à liturgia quaresmal e à dinâmica da preparação catecumenal dos batizandos em ordem à vigília pascal. E este é o texto, e este domingo, como vos dizia, estando dominado por esta ideia, nos apresenta-nos o diálogo de Jesus com a Samaritana. Bem, o diálogo de Jesus com a Samaritana, que dá contextualização a toda a nossa reflexão, pelo menos àquela que eu vou fazer, é um texto muito significativo em diferentes áreas e em diferentes domínios. No primeiro, na questão histórica do tempo de Jesus. Parece uma questão secundária, mas não é uma questão fundamental, porque é uma questão abrangente, é uma questão que toca o próprio sentido da missão de Jesus. Jesus passa pela Samaria, porquê? Diria um belíssimo exegeta, passa porque isso fazia parte do plano de Deus para readquirir, para recuperar uma parte daquilo que era as tradições bíblicas e que era o povo da aliança e que se tinha perdido ao longo da história. Mas, acima de tudo, eu creio que Jesus passa pela Samaria exatamente para este encontro. E o episódio da Samaritana, dentro deste contexto da liturgia batismal, significa exatamente o encontro pessoal, aberto, franco, num diálogo que eu diria com a dimensão transcendental entre Jesus e cada crente. E decifremos esse encontro com a Samaritana. É uma mulher que se aproxima de um poço e vai à procura de água, não é? Sim. Isso é a imagem. Este encontro com a Samaritana é mais do que o encontro com a mulher. Ok. É o encontro com a própria criatura do próprio homem ansioso, desejoso de encontrar a tal água viva que mata a sede, que descedenta a sede do homem, não uma sede qualquer, não é certamente a sede física, até porque a própria Samaritana diz a Jesus, tu não tens balde, como é que me vais dar água, não é? Às vezes nós não temos, de facto, não temos balde para as coisas de Deus, não é? Nós homens não temos baldes para Deus, mas temos capacidade de receber. Ou seja, recebemos, mas Deus é que tem a água e tem o balde. E acho que este encontro, nesse aspecto, é muito bonito. Além disso, tem uma outra dimensão. Todo o texto tem toda a liturgia deste domingo tem outro sentido, que é o significado, a simbologia da água no mundo bíblico, que é, de facto, de uma grande riqueza e começa logo também pela primeira leitura. Isso vai dar enquadramento, porque, de facto, toda a problemática da água, que não é apenas uma problemática religiosa, não é? Nós hoje em dia ouvimos que as guerras do Médio Oriente e a falta de paz e de serenidade no Médio Oriente têm um grande problema. É um problema étnico, está bem, e o sentido da história para aqueles povos que rola em ritmos diferentes e, portanto, não se cruzam, mas tem um problema de base, que é o problema da água. Mas este problema da água não é o problema de hoje, é o problema de toda a antiguidade. Não é? É o problema de toda a história. E por isso a água tornou-se
uma das melhores formas, um dos melhores símbolos, o melhor dos âmbitos semânticos para traduzir, de facto, esta relação, esta aspiração do homem com Deus e, ao mesmo tempo, aquilo que é a simbologia da graça e do Espírito de Deus para o homem. E falaremos em concreto a partir de cada um dos textos. Antes, Padre Vítor Gonçalves, a síntese que a liturgia deste domingo lhe oferece dizer. De facto, neste itinerário catecumenal, este é o primeiro dos domingos dos chamados escrutínios. Portanto, convém explicar, não é? Sim, os escrutínios são assim uma prova pública de adesão ao conteúdo essencial da fé, onde o catecúmeno, os catecúmenos, em contexto comunitário, renunciam. Há aqui como que 3 domingos onde se renuncia a um estilo de viver que não é o viver com Cristo e o viver em igreja, e onde são feitos os exorcismos. O exorcismo é simplesmente libertar de toda a espécie de mal pela graça de Deus, por ação de Deus. E, portanto, é uma oração... Estamos a falar, então, das pessoas que fazem um percurso para serem batizadas na Vigília Pascal. Que são os catecúmenos que se tornarão neófitos, no seu termo próprio, portanto, feitos de novo, nascidos de novo. E, então, isso é muito uma experiência grande de verdade. Eu creio que algo que toca a própria liturgia deste domingo é muito a dimensão da verdade. A verdade que aquela mulher descobre que Jesus conhece a verdade dela e não a julga por isso. A verdade que a transforma, que pode ser, que tem muito a ver com esta sede que fica saciada. Ela vai dizer aos outros, vai se tornar apóstola, nós estamos assim um bocadinho a misturar, dizendo, ele disse-me tudo o que eu fiz. Que seria a prova mais extraordinária, dizer, mas toda a gente sabe o que é que tu fizeste, já vais no 5º marido. Mas ele disse-me tudo o que eu fiz, tem uma força extraordinária, porque ela viu-se reconhecida na sua verdade, pecadora, frágil, mas ao mesmo tempo amada. Ao mesmo tempo, na primeira leitura, a verdade tem muito a ver com a pergunta que o povo lança a Deus. Então, mas o Senhor está ou não no meio de nós? E Deus revela-se como aquele que não abandona, naquele gesto de Moisés de rasgar o rochedo e fazer brotar a água. Portanto, assim como o catecúmeno é convidado a assumir a sua verdade, a partir da fragilidade, mas ao mesmo tempo da grandeza que Deus lhe dá, pela força do amor, pela força da graça. Analisemos então um pouco mais em pormenor os 3 textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Desde logo o primeiro, Padre João Lourenço, no capítulo 17 do livro do Êxodo. Que centralidade tem esse bater no rochedo de onde saiu água? Que significado, sobretudo, tem esse gesto de Moisés? Já há pouco referi um bocadinho isto, o sentido da água e a procura da água é fundamental para o homem do deserto. Sobretudo para quem caminhava, não é? Para quem caminhava e para o homem do deserto, porque o bocadinho de água que aparece mesmo no oásis é fundamental para a vida, não é? E, portanto, isso é fundamental para a vida, para a vegetação também é fundamental para a própria vida humana. Ora, este texto é um texto daqueles que nos mostram a própria problemática da caminhada do povo de Israel em demanda da terra prometida. E é um dos momentos de com algum drama, com alguma tragédia ao meio, não é? Porque toda a caminhada também representa um bocadinho isso, esta dimensão do desconhecido, mas ao mesmo tempo da precariedade e a falta de água ainda mais. E é apresentado naturalmente dentro das tradições do Êxodo como um sinal da presença de Deus, não é? Portanto, a própria interrogação que é feita no final quase que não tem sentido, porque é por este sinal, ou por meio destes sinais, que Deus manifesta que foi buscar o povo para o trazer para uma terra nova, e esta caminhada, esta marcha, é naturalmente um pôr à prova, diz o texto, porque é muito bonito, é a leitura que se faz dos acontecimentos. É a interpretação teológica, espiritual, que é feita do acontecer do dia-a-dia na própria caminhada. O beduíno tem esta precariedade, o homem do deserto tem esta precariedade, de que tudo sente como alguma coisa que não depende dele, porque está sujeito a todas estas contingências. E aqui temos um texto muito bonito que cria um cenário e que abre para toda a caminhada bíblica. E que é um rochedo, do qual creio que é São Paulo que também fala desse rochedo, referindo-o a Cristo. Portanto, no Novo Testamento são diversos textos, é a carta aos Hebreus, sim. É São Paulo diversas vezes, Cristo é a rocha. Exato. Os construtores rejeitaram a rocha basilar, onde se faz a construção, não é? Portanto, claro. Aqui é a rocha que é diferente de uma água encontrada num oásis qualquer.
Porque o sítio mais improvável. É o sítio improvável, mas é também o sítio de onde normalmente nascem as fontes. As fontes brotam da rocha. A água brota da rocha. Esse sentido também, novamente, da presença de Deus, do Deus que não abandona o seu povo na sua experiência difícil. Esta questão vai-se interrogando... Desculpa, só para dizer, no Antigo Testamento e no Médio Oriente, a água tem de brotar sempre de um espaço rochoso, porque senão some-se. Portanto, é a rocha que canaliza a água, que ela vai entrando na terra e que depois, pelas diferentes camadas, a purifica e a coloca e a faz brotar. Portanto, é daí que vêm as fontes, as nascentes, os poços, porque senão o resto da água vai-se. E a remeter ainda para esta pergunta com que termina o texto, o senhor está ou não no meio de nós, é afinal, Padre Vítor Gonçalves, uma questão que se vai formulando ao longo, em cada história pessoal, em cada história das comunidades também. É, porque nós não deixamos a dúvida vai de viver... persistindo, não é? Não é uma questão só de dúvida, é muito entre o imediato e o horizonte para o qual somos convidados a caminhar. Assim, é sempre a fidelidade de Deus e a nossa, muitas vezes, infidelidade cotidiana, porque jogamos muito no imediato, jogamos muito no hoje, no já. E a experiência cristã é, de facto, um já, mas também um ainda não, em que o nosso horizonte, eu quase diria, é o longe e a distância nesse sentido. A dúvida não é o obstáculo. Ela aqui potencia até a própria revelação de Deus como aquele que não abandona. Mas não responde necessariamente quando essa dúvida é colocada. E, portanto, é o caminho da liberdade e da fidelidade, porque senão seríamos sempre um bocadinho infantis, sempre a ser levados pela mão por Deus. Calma, Deus trata-nos como adultos, trata-nos como pessoas. E passamos à análise do segundo texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo. É uma leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Que testemunho nos é dado aqui, Padre João Lourenço, desta certeza de que Deus está presente, de facto, nas caminhadas de qualquer cristão? A certeza que nos é dada aqui parte sempre do ambiente de fé que cada crente tem, não é? E portanto, o que São Paulo nos mostra na Carta aos Romanos é que, de facto, essa certeza está contida, está encerrada, está presente no mistério de Cristo, na sua morte. Portanto, é o testemunho, é a tal ruptura que ele faz, que o leva à morte, mas que testemunha naturalmente essa certeza. E é daí que parte, porque, de facto, é isso que dá força àqueles que são fracos. E se a aproximação a Cristo é um sinal, de alguma forma, da debilidade humana, porque, de facto, a fé é um remédio, é uma força. Portanto, se representa que nós somos débeis na nossa própria caminhada espiritual. Ora, essa fraqueza se transforma em força, aliás, a partir do mistério do testemunho de Cristo. E eu creio que isso é importante porque e dá sentido ao texto, e dá sentido a todo o conjunto destes textos e desta liturgia, porque é essa fé que nos justifica, essa fé que nos abre a Deus. Às vezes nós entendemos esta questão da justificação como uma espécie de lavagem. A justificação não é lavagem, a justificação é reforço. É a convicção, é a certeza. Portanto, não é o enfraquecer, nem é tirar nada, mas é dar tudo. E é isto que vem, que isto, de facto, São Paulo, na Carta aos Romanos, neste texto, nos reforça muito, a partir, de facto, deste testemunho de Jesus Cristo, que é o seu mistério pascal. Eu gosto aqui de sublinhar esta palavra que é a esperança que não engana, uma esperança que não engana, porque, também remetendo ao Evangelho, aquela mulher sedenta de um amor profundo que vai no seu quinto marido, com todas as dimensões simbólicas que tínhamos, é uma mulher também desalentada da esperança, porque cada aposta certamente foi uma esperança. E nos tempos de hoje, onde esta palavra nunca pode ser só uma palavra, é bom ouvir isto. A esperança em Deus é uma esperança que não engana. Não é julgar no tal facilitismo, mas é uma esperança que permanece porque o amor de Deus por nós não está dependente do nosso amor por Ele. Mas essa é uma atitude que nem sempre pode granjear, enfim, pelo menos uma simpatia imediata.
por a lógica até da própria construção social ser muito diferente dessa, não é? Sim, principalmente porque agarramos, no fundo, aos tais argumentos, não vou dizer politicamente e socialmente corretos, mas que acabam por ser as tais expectativas do imediato e principalmente os critérios que nos são impostos de uma expectativa que passa por dimensões de felicidade que às vezes não trazem felicidade nenhuma, que acabam por ser muito vazios. Né? Mas o que é preciso para chegar a essas propostas que são, enfim, aquelas que garantem maior felicidade? É preciso caminho, é preciso despojamento, é preciso, de facto, cá está, assumirmos também a verdade de nós próprios e assumirmos, de algum modo, o grande convite da experiência cristã. Escutar Jesus, acolhê-lo, ouvir a sua palavra e perceber que é uma palavra viva. É uma palavra que me desafia a descentrar-me e a centrar-me em Deus. É todo esse processo e ao centrar-me, de facto, em Deus, eu não me desumanizo, pelo contrário, humanizo-me mais profundamente. E creio que o texto do Evangelho que agora analisaremos nos pode também ajudar, Padre Lourenço, enfim, a lançar cada pessoa, se lançar nessa experiência de um centramento, de uma centralidade em Deus. Interessa, antes de mais, creio eu, iniciar essa análise pelo significado que há pouco o Padre Lourenço também já foi adiantando, do local escolhido, Samaria, daquele contexto, da água. São tudo um conjunto de circunstâncias geográficas e socioculturais que têm também um significado, diríamos, teológico, não é? É desse que vocês aqui vão falando. E é um poço que ainda existe, este poço com uma água fresquíssima. Existe próximo, na zona de Nablus, atualmente, que ainda é o santuário da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, portanto, oriental. Nós temos aqui este capítulo 4 de São João, que é fundamentalmente, não exclusivamente, mas fundamentalmente, composto por este encontro, um dos textos mais maravilhosos de São João. São João é um evangelho encantador, com narrativas, ou pelo menos não são narrativas, mas são composições literárias lindíssimas, carregadas de significado, não apenas teológico, mas também foi dito aqui, cultural e fundamentalmente histórico. Começaria talvez por falar um bocadinho assim exatamente do contexto histórico. Nós estamos numa época, a época de Jesus, é provavelmente a grande época da grande ruptura entre o samaritanismo, o mundo dos samaritanos e o mundo dos judeus. E é por isso que a mensagem de Jesus teve algum acolhimento e parece mesmo significativo nas origens entre as populações da Samaria. Este é um processo histórico, um processo longo, porque é um processo que representa uma ruptura de uma unidade que nunca existiu. Ou seja, as tradições bíblicas que compõem o tal parâmetro das 12 tribos nunca foi propriamente uma unidade em sentido cultural e em sentido político e administrativo. A unidade foi transitória, correspondente ao tempo de David e o período de Salomão. O resto, nunca houve unidade entre as tribos. E depois a distância foi-se acentuando, foi-se distanciando. Mas a tradição samaritana sempre se atribuiu, sempre se intitulou a si própria como a grande representante das tradições bíblicas, das tradições do Êxodo. E eu acho que nisso tem bastante razão. Ou seja, aquilo que é a tradição das tribos do Norte provavelmente é mais genuína do que as tribos do Sul, que foram mais trabalhadas a partir da imposição da tribo de Judá. Pronto, nós estamos aqui, de facto, diante de um encontro que mais do que a sua realidade histórica, importa perceber a sua realidade teológica, a sua densidade, a sua profundidade teológica. E essa, de facto, é expressiva, é muito bonita. São João recorre a todo um conjunto de símbolos que têm a ver exatamente com estas tribos, a começar pelo poço. O poço, como alguém diria, é um lugar de encontro, mas aqui em São João é um lugar teológico, é um lugar de revelação. Não é apenas o encontro de Jesus com a samaritana. É o poço que revela, é o poço que é Jesus, de onde se tira a água que Deus tem para dar ao homem. Portanto, e essa água que a samaritana quer, já depois de fazer o seu percurso, receber e acolher. E é também, de alguma forma, a manifestação de Jesus, que com a sua mensagem é capaz de atrair de novo para Deus, porque os samaritanos correm a ele e dizem até, já nem precisamos do teu testemunho, nós vimos com os nossos próprios olhos e agora somos nós que acreditamos. Portanto, o passado da Samaria nem interessa muito, interessa fundamentalmente esta experiência de proximidade. E tem depois uma revelação fabulosa,
porque essa marca todo o Novo Testamento e marca toda a tradição cristã. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, e não precisamos nem do Monte Garizim, nem do Monte Sião. Isso são apenas estruturas, valem quanto valem, mas acima de tudo isso só vale se de facto partir da verdadeira dimensão espiritual do homem no encontro com Deus. Padre Vítor, a sua análise a este texto, ela já foi acontecendo ao longo do programa. Em todo caso, há aqui de facto esta perspectiva de beber de uma água que nunca mais provocará sede. Nunca mais se tem sede, não é? E é a diferença da fonte e um pouco também do poço, apesar de tudo ele ser nascente. Este processo da mulher, do tal encontro com a verdade e de a transformar nela própria numa discípula, numa anunciadora. E ela anuncia de uma forma também muito interessante. Anuncia consigo própria: encontrei um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias? Instala a procura nos seus concidadãos. Logicamente é significativo. Significativo. E é capaz de os arrastar de tal modo que eles vão depois, no fundo, dizer: nós já não acreditamos porque tu nos disseste, acreditamos porque fizemos a experiência. E, no fundo, esse deve ser sempre o processo também do anúncio cristão. Gostava só de sublinhar a primeira palavra com que Jesus começa. Jesus aproxima-se como pedinte: dá-me de beber. E eu creio que essa dimensão, a dimensão também cristã, de quem se aproxima, ou daqueles que se aproximam da Igreja, em que nós não somos administradores de bens, de serviços, de coisas sagradas, mas devemos ter sempre a mesma humildade de Jesus. Dá-me beber. Jesus tem sede da mulher, tem sede da realidade da humanidade, tem sede, no fundo, dessa verdade que nos convida a encontrar-nos, porque é essa também a nossa felicidade. É esse encontrar-nos diante de Deus como seres amados. Então, ultrapassarmos este, às vezes, enfeudamento nos nossos serviços. Eu acho que isto é um modelo também de acolhimento, porque é um acolhimento interpelante, mas sem dizer: tu precisas disto. Não. Eu preciso de ti. Será que nós precisamos verdadeiramente dos homens e mulheres nossos irmãos? Ou às vezes ficamos no quentinho das nossas comunidades, com muita pena que não venham outros, que estejam cada vez mais velhinhos e tal, mas vamos ali mantendo uma estrutura. Como é que é? Estamos à beira de um poço, ou é mesmo uma fonte aquilo que nos habita? Ficam essas interrogações, por certo, desafiantes. Queria ainda acrescentar, Padre João, muito rapidamente. Não, eu encontrei um comentáriozinho de Orígenes a este texto, é muito sintético, eu até o leio, que é para não divagar, diz: ninguém é capaz de receber a água que difere da fonte de Jacó e que só o Verbo pode dar, se levado pela sede, não se aplicar com todo o empenho a passar por esta fonte para lá beber. Por este motivo, muitas coisas faltam a muita gente que não experimentou beber da única fonte que é Jesus Cristo. Um desafio para um tempo de Quaresma rumo à Páscoa. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa, onde quisemos analisar os textos da Bíblia que são proclamados nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.